Fala pessoal, tô gravando esse vídeo aqui para fazer um overview naquele repositório que eu postei sobre fazer um CRUD com PHP puro. Tive um feedback muito legal, obrigado a todo mundo que comentou. Pessoal que entende mais deu ideia, deu sugestão de usar pattern e tal, de separar mais as responsabilidades. E também teve um pessoal que falou que ainda estava um pouquinho confuso, que não entendeu e tal, então achei oportuno fazer o vídeo. Teve gente que deu feedback falando para fazer o vídeo, legal, já estava pensando em fazer mesmo. E aqui está. Para começar, a ideia do repositório é ser um passo depois daquele passo inicial que todo mundo tem com PHP, de usar o PHP dentro de HTML, HTML dentro de PHP, com CSS e SQL no meio. O pessoal sempre pega input de usuário e coloca no meio da query de SQL, né? A ideia é estar um passo depois desse, mas um passo só, não vários passos depois desse. Então a ideia não é introduzir pattern, introduzir o estado da arte, introduzir o que há de melhor. Não, é estar um passo depois desse. Começar a separar já o que é HTML, do que é PHP, do que é data fetch, do que é buscar dados de banco. Começar a separar um pouquinho, organizar um pouquinho melhor as coisas. Só isso. Basicamente essa a pretensão, nada muito além. É claro que fazendo isso sem introduzir nenhum anti-pattern, nenhum bad smell, né? Inclusive valeu, Kaique, pela ideia de eu tirar a helpers, né? Antes tinha um arquivinho chamado helpers, mas não é legal você ter um arquivinho chamado helpers, não é legal você ter um arquivinho chamado manager. Essas coisas não são interessantes, geralmente são um bad smell para alguma coisa que você está fazendo de errado, alguma coisa que poderia ter um nome mais semântico, etc. Então vamos lá. A ideia do REPO é o seguinte. Vou começar pela estrutura de diretórios, né, que é a primeira coisa que você vê. Você entra nele, você vê a estrutura de diretórios. O que está acontecendo aqui? Pasta public. Simples. É a pasta que vai servir os seus arquivos estáticos, onde vai estar o seu JavaScript, o seu CSS, suas imagens, as suas fontes, né? Onde vai servir arquivo estático, onde o web server vai começar a servir esse tipo de arquivo, e é onde vai estar o nosso ponto de entrada, é onde vai estar o nosso index PHP. Quando vier uma requisição do navegador ali para o seu servidor, para o seu site, para a aplicação, vai começar por ali, vai começar pela index na public, geralmente. É uma convenção, né? Você pode mudar isso, mas a convenção é ter a index dentro de uma public. Dentro disso aí, vai ficar o nosso repositório principal. Vou entrar nele e explicar um pouquinho mais, porque antes eu quero falar da templates. Templates é onde ficam nossos HTMLs, né? Os frameworks MVC vai chamar de view template. A ideia é você ter o seu HTML separado das suas regras de negócio, das suas consultas no banco. E aí tem um detalhezinho legal aqui, é que mesmo sendo puro, mesmo sem usar uma engine de template, uma template engine, a gente consegue ter um layout e pôr coisas dentro dele. Vou mostrar como a gente faz. Então aqui a gente tem nossa layout. E só o formuláriozinho que vai fazer o create e a index que faz a listagem, né? Que seria o R do CRUD, faz o read. E você vê, simples, no foreightzinho, imprimindo as coisas que estão dentro do to-do. Vamos voltar lá. Antes de entrar na source, eu vou falar da Composer JSON. Cara, Composer é muito simples. Já ouvi pessoal falando, pô, Léo, Composer pra quem tá começando? Composer pra quem tá começando, cara. Se você começa em Node, você não fica longe do NPM. Se você começa em Ruby, você não fica longe das gems. Se você começa em Python, você não fica longe do pip. Se você começa em Rust, você não fica longe do Cargo. Se você começa em Java, você não fica longe do Maven. Maven. Se você começa em C#, você não fica longe do NuGet, e etc, etc, etc. Cara, a maioria das linguagens vai ter um gerenciador de pacote para elas, porque invariavelmente você vai acabar trazendo bibliotecas para dentro do seu projeto para te ajudar a evoluir nesse projeto, a fazer coisas nesse projeto sem ficar reinventando a roda, etc. Então, você geralmente vai ter um Composer JSONzinho lá te ajudando com as suas dependências. Não há mal nenhum em começar nele, todas as linguagens começam nos seus respectivos gerenciadores de pacote. E o do PHP, apesar de ter o
Packle e o Purl, que vem built-in, o mais usado é o Composer. Inclusive, esses dias eu descobri que no Python tem o Poetry, que é mais usado que o Pip, né? Imagino que quem é de Python aí quiser comentar. Mas a ideia aqui é começar pelo Composer, cara. Não tenha medo do Composer. Tá começando hoje com o PHP? Dá uma olhada no Composer sem erro. Pode, tranquilo. Você vai sempre precisar de um gerenciadorzinho de pacotes e você já vai começar entendendo bem, vai começar do jeito certo, começando a entender no Composer. Aqui esse arquivo é o que a gente chama de arquivo de manifesto, manifest file. Esse é o manifest file do Composer. É onde o Composer lê e entende sobre esse projeto que ele está inserido. Aqui a gente tem o nome dele, a descrição. Aqui a estabilidade, que se ele vai buscar coisas que ainda não estão stable, não estão maduras, não estão em 1.0. Tem coisa que está no repositório de pacotes do Composer, mas está em desenvolvimento, está em beta. Você pode evitar com essa flag aqui. A licença do projeto, aqui a gente está usando a MIT. O autor, estou subindo aqui lá no repositório do grupo de desenvolvimento web. Se por algum motivo você chegou no vídeo sem ter passado pelo meu post, ou se você não o conhece, recomendo vocês entrarem lá e dar uma olhada. Um grupo bem legal, um grupo bem ativo. Sou moderador lá. E todas as dúvidas que tiverem em desenvolvimento web, não só de PHP, pode entrar lá, postar, que a gente vai estar resolvendo. A moderação vai tirando o lixo, então é um grupo bem legal. Vamos voltar lá para o que interessa. O que a gente está falando aqui para o Composer? Que ele vai carregar automaticamente esses 3 arquivinhos aqui para a gente, que são os 3 arquivinhos que a gente vai entrar lá na source e ver o que serve cada um. E também tem esse passozinho, esse require aqui nessas extensões, que são as extensões que a gente usa, a PDO para acessar o banco de dados, e a JSON para poder imprimir JSON via API, que nesse exemplo a gente está usando também a JAX, que é uma coisa bem legal também, mesmo para quem está iniciando já dar uma olhada em como é que funciona uma API, né? Isso aqui é mais pro PHP Storm não ficar enchendo muito o saco. Ele fica falando, você está usando um recurso e não está falando que você precisa dessa extensão, é mais pro PHP Storm. O que interessa aqui mesmo é essa parte aqui. É onde a gente está falando pro nosso Composer para ele carregar automaticamente esses 3 arquivinhos aqui. Ou seja, ao invés de você, em cada arquivo que você for entrar, ficar dando um require para tal coisa, entra em outro require, entra em outro require, você fala pro Composer, eu vou usar sempre esses 3 arquivinhos, quero que você sempre carregue automaticamente esses 3 arquivinhos aqui para mim e tá feito, já era. O Composer vai fazer o rolê dele para isso acontecer. E vamos ver o que são esses 3 arquivinhos lá na pasta source. Vou começar pela lib. Lib é onde fica o seu código, que ele é genérico o suficiente para você conseguir usar ele em outros projetos, sem modificar. Então o que é isso? Então nele não tem nada respectivo ao domínio que você está resolvendo, nele não tem nada respectivo ao problema que você está resolvendo. Essas funções que estão aqui na lib, você poderia copiar e colar, literalmente copiar e colar sem modificar nada e usar em outro projeto. É como se fosse uma biblioteca que está nascendo a partir desse projeto, por isso que fica na pasta lib. Vou dar uma passadinha aqui rápida. A route.is checa se o que veio lá do server, só que o PHP geralmente roda com um servidor na frente. Tem outras formas, inclusive eu recomendo dar uma olhada em Soli, em React, PHP, AMP. Tem uma infinidade de formas mais legais de rodar o PHP, mas depois a gente chega lá, outro vídeo a gente chega lá. Agora a gente entende que o PHP roda atrás de um servidor, geralmente, de um Apache, de um Nginx, ou no nosso caso, do web server built-in do PHP. E aí esse servidor pega os dados de HTTP, do protocolo HTTP que chegou nele, faz o parse e entrega para o PHP. Ó, PHP, veio isso aqui de HTTP. E nesse veio isso aqui, vem essas informações aqui nessa global $server, que é o método que está sendo usado e a URI que está sendo usado. Então essa route só checa se o método que eu estou passando e se a URI que eu estou passando é a mesma, estritamente a mesma, do que o server recebeu na requisição. Simples assim. A route match faz algo parecido. Se não for,
o método, já retorna ele. Não é o método, então já não vai dar match. Se for o método, vai passar. E aí ele faz um match na ORI. Então vai vir uma regex perguntando alguma coisa com algum pattern. Se esse pattern bater, ele vai retornar quais são os matches que ele encontrou nessa URL. Se não, ele vai retornar uma array vazio, não encontrou nada, beleza. A com, ela retorna uma PDO pra gente. Vejo o pessoal criar essa PDO direto ali no ponto de entrada, na index e tal. É legal você abstrair numa função, e isso aqui nada mais é do que um factory pattern. Não precisa de classe, de método pra você criar um factory pattern. É só você ter alguma coisa que possa criar coisas. Então a gente tem uma factory de PDOs, onde você só passa DSL, e aqui seta alguns atributos. O primeiro atributo é o fetch mode como default associate. Então, porque o default do PHP é vir um objeto, uma array, onde tem o nome da coluna e o valor da coluna, e o índice da coluna e o valor da coluna. A gente não precisa desses dados repetidos, a gente precisa só do nome da coluna para chegar no valor, né? O outro atributo é o seguinte: se der algum erro, se der merda, ele lança uma exception. Ele não vai ficar silencioso, guardar lá numa mensagem, você tem que vasculhar isso. Ele lança uma exception. Inclusive, esse comportamento é muito bom para quem está começando, porque você evita aquelas coisas silenciosas de nossa, não está funcionando, tá só uma tela em branco, o que eu faço? Você evita isso. Se der pau, vai cuspir na tela, vai falar, deu merda aqui. E, inclusive, esse vai ser o comportamento default no PHP 8, essa RFC já passou, vai ser o padrão a partir do PHP 8 para frente, lançar exceções caso hajam erros quando estiver usando a PDO. A render, que é aquele esqueminha bacaninha que a gente pode fazer para poder separar HTML de PHP, as regras de negócio de PHP, os acessos aos dados, de renderizar HTML. A gente vai receber um arquivo que vai ser nosso template e dados que podem estar dentro desse template, né? A extract pega esses dados e cada chave dentro desse array ele transforma numa variável dentro desse escopo aqui. Não se preocupem que não vai virar algo global, vai ficar só dentro do escopo da função. OB é sobre o output buffering, OB de output buffering. A gente inicia um buffer. Buffer é tipo, no inglês literalmente é amortecer, amaciar. Nesse caso, nesse contexto, é como se você estivesse amortecendo os dados, recebendo eles antes de liberar eles. Então o que acontece? A gente inicia esse buffer, dá um include do nosso template, então tudo aquilo dentro do template que não tiver dentro de tag PHP ou que for echo é um output. A gente vai estar pegando esse output dentro do buffer a partir desse include e a gente vai pegar o conteúdo desse buffer, colocar nessa variável contents e encerrar o nosso buffer limpando ele. Então ele não vai imprimir direto, ele vai colocar dentro de um buffer. E aí a gente vai retornar o conteúdo desse buffer que a gente pegou aqui com o getContents, beleza? Então a gente não vai estar imprimindo direto as coisas na tela, a gente vai armazenar elas em algum lugar e depois cuspir. Isso aqui é que os frameworks geralmente fazem. Template engines e tudo mais. Nossa lib está lá, DBAL. Database Abstraction Layer é a sigla para DBAL, a sigla para Database Abstraction Layer, que é a abstração, camada de abstração para o banco de dados. Aí você pensa, você só traduziu, né? Mas é o seguinte, uma abstração é quando você tira o conhecimento de uma camada e outra. Você cria uma abstração entre duas camadas, essa camada não conhece essa porque tem alguma coisa no meio abstraindo. Aqui a gente está criando uma abstração entre essas duas camadas, entre a nossa camada que vai receber requisições HTTP e entre a nossa camada que vai de fato acessar o banco de dados. Isso é muito legal, por quê? Por que é legal ter essa camada? Imagina que essa camada é como se fosse o pininho e o buraquinho do Lego. Então você consegue encaixar sempre um Lego no outro e trocar de Lego, e ir trocando de Lego e encaixando um no outro, porque eles sabem conversar aquela língua de buraquinho e pininho.
Então é meio que você tivesse essa camada entre as suas requisições do HTTP e seu banco de dados, e você pode trocar o HTTP. Dá pra você forcar esse repositório e falar, vou pôr a Soul nele. Porque você só tira a parte de HTTP, coloca a Soul e a parte de acesso ao banco de dados continua a mesma. Ou eu não quero usar a PDO, quero usar a Doctrine, quero usar a Eloquent do Laravel. Você consegue manter as requisições e trocar a camada de acesso ao banco de dados por uma camada que fale com a Doctrine, fala com a Eloquent. Essas duas ficam separadas e conversando a partir de uma API que as duas entendem, e essa API ela abstrai esses acessos aos dados. Né? No caso, a nossa API é essa aqui: Carry to do, Insert to do, Update to do e Delete to do. Ela tá meio atrelada à PDO, então não seria tão simples assim você trocar ela, mas a ideia do repositório é só apresentar os seus conceitos, apresentar essas separações. Terão jeitos muito melhores de você fazer isso, né? Mas não é a ideia do repositório. A ideia do repositório é só apresentar essa separação dessas ideias, desses conceitos, para quem estiver começando e dar uma olhada nele e começar a entender quais são essas ideias, né? De separar e tudo mais. Então aqui tá a nossa Carry to do, Insert to do, Update to do e Delete to do. Basicamente nosso CRUD aqui, né? A gente vai ler as to-dos do banco, inserir uma to-do nova no banco, passando só o title, atualizar a to-do, falar quando ela está feita para ser autônoma ou quando ela for desfeita, e deletar uma to-do. E o que é importante aqui também, a gente não está passando variável direto em SQL. Nunca passem variável direto em SQL, porque vocês abrem margem para uma brecha de segurança chamada SQL Injection. É uma brecha muito comum, muito fácil de ser explorada. Então, evita a todo custo qualquer ferramentinha em Kali ou qualquer ferramentinha em Python que você baixar de fazer a invasão em algum site, vai tentar fazer esse SQL Injection. É uma coisa bem comum mesmo. Justamente porque quem começa acaba cometendo esse erro. Então, é uma falha bastante explorada. E para você evitar isso, você usa Prepared Statements. Você chama na PDO esse método chamado prepare, ele retorna um statement para você, e nesse statement você consegue chamar bind value. Na bind value você passa qual que é o parâmetro que você quer dar bind aqui no SQL, você define um parâmetro no seu SQL com esses dois pontos antes. Então, dois pontos title é um parâmetro, e eu estou dando um bind nesse parâmetro title com essa bind value, passando esse valor title, que é o que eu recebo aqui na insert to do, e eu estou falando que esse parâmetro é do tipo string. Então, a PDO já vai fazer os quotes para mim, já vai evitar que esse valor seja interpretado por alguma outra coisa, como se fosse um inteiro, ou como se fosse um nome de coluna, alguma coisa assim. Você vê aqui que na update to do, a gente está fazendo a mesma coisa, dando um bind value no parâmetro done, no parâmetro id, e a gente está falando que o done é um boolean, e o id é um int inteiro. Então a gente consegue definir certinho os tipos dos nossos parâmetros usando o bind value e as prepared statements, beleza? Evitem ficar colocando variável dentro de SQL, assim, vocês já tiram uma vulnerabilidade aí de segurança no sistema de vocês. Finalmente a nossa main agora. O que acontece na main? A main aqui é como se você já conhece MVC, já viu MVC, é como se ela fosse nossa controller. É onde vai estar as funções que vão receber o input HTTP e vão retornar alguma coisa. Então aqui, por exemplo, na read, ela lê a to-dos, ela chama lá na nossa debug quais são as to-dos e retorna aquele nosso template, aquela nossa tabela renderizando as to-dos. Simples assim. Olha como a nossa controller está chamando uma module e devolvendo uma view. É o MVC sem classe. MVC sem classe é mind blow para uma galera. Mas é MVC, a gente tem camadas responsáveis pelo acesso aos dados, é o M. A gente tem camadas responsáveis pela renderização e visualização, é o V. E a gente tem camadas responsáveis
por gerenciar o input HTTP, que seria o C, a controller. Então essa aqui é a nossa controller, chamando uma model, retornando uma view. Tipo, simples assim, funções recebendo e devolvendo coisas, e não há mal nenhum nisso. Ter uma classe aqui só ia significar ter um conjunto de funções dentro de uma classe, mas você não estaria usando de verdade os conceitos de encapsulamento e message passing da OO, porque você não estaria encapsulando dado nenhum entre esses métodos, eles só seriam entradas, seriam só funções dentro de uma classe. Desnecessário, você pode ter função sendo função mesmo, e ter classe quando você realmente precisar de classe, igual a PDO é uma classe. E é isso aí, então vamos para Create. Na Create eu quero mostrar uma coisa interessante, que é uma coisa que muito iniciante erra também, que é pegar as coisas da $get ou da $post, já começar a trabalhar elas, já começar a fazer alguma coisa com elas. Infelizmente, já colocá-las dentro de SQL, isso é um erro gigante, que é o erro do SQL Injection que a gente falou. Mas também, além de você pegar o input e já colocar ele em alguma coisa que você esteja fazendo na sua aplicação, ser um erro de SQL Injection, você abrir margem para SQL Injection, pode ser algum erro dentro do domínio que você está resolvendo também. Você pode abrir margem para outras coisas, para outros problemas. Porque input de usuário é gente digitando lá, a pessoa pode colocar qualquer coisa, pode colocar número, porcentagem, pode tentar colocar a execução de um script aqui para esse tile, ao invés de colocar um texto de fato. Então sempre filtrem seus inputs, sempre validem os inputs de vocês, sempre filtrem ele. Sempre veja se é mesmo uma string. Se você está esperando um número, veja se esse número atende às regras de que você precisa desse número dentro do seu domínio. Por exemplo, idade, você está esperando idade. Você não tem idade negativa, você não tem idade, sei lá, 1000, tá? Você adora viver 1000 anos, mas não tem idade 1000, né? Então, se você estiver recebendo inputs, sempre valide eles, cheque se eles estão atendendo o domínio que você está resolvendo. Aqui a gente está recebendo o título do nosso to-do, checando se ela é uma string, não está fazendo muita coisa e tal, para a gente manter simples, checando se é uma string, beleza, é um título válido para o nosso to-do, então ele chama a nossa model to-do para inserir e retorna a nossa view JSON para o cliente que está chamando ele, e aqui vocês vão ver que a gente está, então, usando também aqui como uma forma de API, né? Não só ficar cuspindo HTML, aqui tem uma APIzinha também para criar, para atualizar e para deletar as to-dos. No delete aqui é o mesmo esquema, esse ID aqui vem na URL, inclusive, ó, esse ID aqui poderia ser melhor tratado, porque a pessoa pode pôr qualquer coisa ali no URL, mas para fins de exemplo, acho que tá legal. Se você tiver alguma sugestão, faz um PR, abre uma issue, fica à vontade para contribuir no repositório. A update tem um detalhezinho que é um pouquinho chato para quem está começando mesmo, que é se você receber uma requisição onde o método é um put, o PHP não vai ter essa $put igual ele tem a $post, a $get. Então você tem que fazer esse joguinho aqui, né, de você pegar do PHP input como se fosse um file get content, como se fosse um arquivo ali, e aí você dá um parse desse cara, porque ele vai vir naquele formato de URL, vai vir um URL encoded, então vai ser nome do parâmetro igual valor e comercial, nome do parâmetro igual valor e comercial. Então você tem que dar um parse dessa string, você tem que entender o que é parâmetro, o que é valor nessa string, e aí tem essa funçãozinha aqui no PHP chamada parse string, e aí você joga para algum lugar. No caso, aqui eu estou jogando para push, ele já está criando e jogando para dentro dela. Então eu consigo chamar o filter var, além do filter input, que você passa o input que você quer. No caso, a gente não tem esse input put, a gente só tem input post e input get. A gente então chama filter var e a gente consegue passar uma variável para algo que vai filtrar também. Vai funcionar como a filter input,
só que para uma variável. No caso, a gente está passando a chave dono que a gente acabou de criar aqui no boot, através desse esqueminha de Leo que está vindo no corpo da requisição. Também usando o sanitize para ter certeza que é uma string. No caso, os checkbox do HTML retornam ou true quando ele está checado ou nada quando ele não está checado. Então estou só vendo, tô pegando como se fosse uma string esse true e estou falando que se ela for true mesmo, se for uma string true, aí vai um boolean true lá para nossa model update to do, que ela está esperando estritamente um boolean, que a gente está usando tipos estritos aqui. Isso é muito legal, isso é muito importante, isso evita uma série de bugs. É muito legal vocês habilitarem isso aqui. Recomendo bastante. A gente pode fazer um outro vídeo, algum post, alguma coisa explicando mais sobre os arquipos e como eles ajudam. E é isso aí, retorna o JSON se tiver atualizado, o ok vai ser true, se não, o ok vai ser false. E, bom, dá uma passadinha rapidinho aqui lá no... Não é o objetivo do vídeo de JavaScript, mas vou dar uma passadinha. Aqui tá a nossa index, né? Legal falar dela, né? Ela que vai chamar lá a route is, que tá lá na nossa lib, perguntando se for um post para barra to-dos. Então, eu sei que eu vou devolver um JSON da minha API, que é o resultado do create lá da minha controller. Mesma coisa aqui embaixo, route is get em barra, eu vou retornar um HTML, que é o resultado lá da minha controller read, e por aí vai. Barra create, eu vou retornar lá o nosso formulário dos templates. Vou mudar aqui o content type, colocar o content type no header. E aqui o exemplinho lá da gente chamando aquela match, né? Que é quando a gente passa um regex aqui e consegue saber se vai vir um barra to-dos barra algum ID numérico. Aqui pega números, um ou mais. Então, um ou mais números depois de to-dos barra. Mesma coisa aqui no delete, vai pegar to-dos barra o ID que você quer deletar. Vai transformar esse ID inteiro, porque é o tipo que a gente está esperando lá. Isso, novamente, já evita uma série de bugs. Você não sabe se vem array, se vem inteiro, se vem nulo. Com tipos você consegue até evitar no pointer exception, porque, felizmente, os tipos no PHP não são nullable, né? Por padrão. Se você quiser um tipo nullable, você coloca aquela interrogação na frente. Essa é a nossa index. Aqui a gente chama essa create to table, não é tão importante para o nosso exemplo, ela só cria uma tabela caso não exista, né, para a gente ter algum lugar para salvar e tudo mais. Aqui a gente cria nossa conexãozinha lá, chamando de novo nossa lib, né, para a nossa factory de PDOs, de conexões. E a gente pega qual que é a regra da conexão na variável de ambiente. Isso daqui também posso explicar melhor, se alguém não entender, só falar, só comentar, só entrar em contato. Que eu explico melhor, mas acho que não é a intenção de verdade aqui do vídeo do repositório. E aqui a scriptzinha simples, né? A gente tem um submit para os formulários. Posso explicar depois também por que eu fiz um submit aqui ao invés de mandar direto, né, do form. Mas os importantes são esses aqui. O check, que é quando a gente clicar lá no checkbox para marcar uma to-do como feita ou não. Ele vai fazer uma requisição AJAX lá para o nosso barra to-dos, passando o ID da tudo que eu estou checando. E o método push, então, ele vai entrar lá na nossa public index, ele vai dar true para esse if aqui, ó, push to-dos barra algum ID. Ele vai chamar lá a nossa controller update. Beleza? E aí a função de cima aqui é a destroy, eu usei destroy porque delete é uma keyword, é uma palavra-chave reservada do JavaScript, então dá para uma função chamada delete, chamada de destroy para manter o D de CRUD, que recebe o ID e faz o AJAX lá também para todos barra ID, mas dessa vez passando um método como delete, então vai entrar no if de baixo, né? Ele vai dar match no if aqui de baixo, onde o route match em delete barra todos barra algum ID. Esse algum ID a gente pega aqui em route params, é o primeiro parâmetro do que deu match aqui nesse route match. Acho que é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui na repositório se tem mais alguma coisa. Foi do Composer Lock é para travar essas dependências. Se alguém clonar, tiver alguma dependência mais atualizada,
ele não vai baixar mais atualizado, que é capaz de quebrar o clone. Você trava ali exatamente naquelas dependências. Se você quiser atualizar, você atualiza de forma explícita. E é isso, aí arquivinho de GitHub, licença, o README aqui também, se você quiser dar uma olhada. Se você quiser complementar o README com alguma coisa que você acha legal explicar também, fica à vontade para mandar uma PR. E, de novo, se você não entender alguma coisa, se for alguma dúvida, pode vir aqui criar uma issue ou mandar um comentário direto para mim que eu tento explicar ali via texto mesmo, beleza? Acho que é isso. Obrigado por ter assistido e até a próxima.